Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15. Lucas 15, começando lá no versículo 11. É uma das parábolas mais conhecidas, né? Quando ele fala assim, filho pródigo, todo mundo sabe. E é engraçado porque assim, pródigo significa gastador, aquele que desperdiça as coisas. Então você fala que tem um resgate até para quem desperdiça tudo. Tem, até você desperdiça demais, sabe? Até para essa povo aí Deus tem um plano. Vem, queridos? Amém. Mas eu fico pensando, como nós poderíamos também dar outros nomes para essa parábola, né? Escolhas, os dois filhos, o amor do pai, né? Como que Deus ele é lindo. Então eu vou estar lendo aqui, rapidinho, para nós só repetirmos algumas coisas. Por aqui no óculos. Vaidade, né? Ah, não. Essa piada é boa, né? Essa piada é boa. Vocês conhecem essa piada? O João Marcos aqui tá de vaidade? Lucas 15, 11. Disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados que meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, o pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, põe-lhes um anel no dedo e alpargatas no pé. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e voltava a aproximar-se de sua casa, e ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe: chegou teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Saiu então o pai, e insistiu com ele. Porém respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mata um bezerro cevado. Disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Senhor, fala através da tua palavra, como o Senhor já falou através dos testemunhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aí fala de uma família. E o interessante é que nós não podemos esquecer para quem que Jesus estava falando. Os fariseus, os publicanos, estavam os seus discípulos. E eles tinham uma ideia de Deus que foi passada de geração em geração, de um Deus muito rígido. Eles não conseguiam enxergar Deus como Pai. E Jesus, ele vem mostrando que Deus é Pai. E ele começa a falar sobre escolhas. Por quê? Porque a visão que eles tinham era uma rigidez tão grande de um Deus, e Jesus vem dizendo assim: Pai. E para eles é algo assustador. Pai, Deus Pai. Pai, somos filhos de Abraão, eles falavam. Mas eles não conseguiam ter entendimento de ver um Deus tão amoroso. E o Senhor queria mostrar o amor dele para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós achamos que amor tem que ser merecido. Não, eu mereço o amor de Deus. Será que nós merecemos o amor de Deus?
E aí ele começa a falar sobre uma decisão de um dos filhos, o filho mais novo. Não sei o que aconteceu com esse jovem, mas ele chega para o pai e fala assim: pai, dá tudo que é meu, porque eu sei que eu tenho parte aqui, porque eu quero sair. O pai podia simplesmente, como um bom judeu, dizer assim: não, porque quem manda aqui sou eu. Porque a palavra final, principalmente naquela época, era do pai. Só que o que o pai faz? Filho, vai. Ele deixou o filho ir. Por quê? Porque Deus estava ensinando sobre escolhas. Deus é um Deus que respeita livre-arbítrio. Deus, ele respeita as nossas escolhas. Deus, ele coloca caminhos para nós e fala: olha, não faz isso, porque se você fizer isso vai ter problema. Se você fizer aquilo vai ter problema. Olha, aqui é o caminho certo. Ele tem o quê? Ele nos ensina, mas ele fala sobre escolhas. E qual é a tua escolha e qual a minha escolha? Esse jovem, o que ele fez? Ele escolheu ir embora. Eu não sei o que aconteceu. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas simplesmente ele fala assim: dá tudo que eu tenho, eu estou indo embora. E a Bíblia fala que ele vai para um lugar extremamente longe. E quando nós fazemos escolhas, nós vamos ter consequências de todas as nossas escolhas. O problema do ser humano é que nós escolhemos, nós decidimos, mas quando vem as consequências, nós repartimos. A culpa é esse, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Nós fazemos isso. Se dá certo as nossas escolhas, nós somos o máximo. Olha, foi bom, foi tremendo, foi maravilhoso. Mas quando dá errado, nós começamos o quê? A repartir a culpa. E o que o Senhor estava querendo ensinar era: para de ficar repartindo culpa, para de ficar dando desculpas. Eu estou à espera de vocês, eu amo vocês. E daí ele começa a falar que esse jovem foi. Não diz o motivo, não diz o porquê, mas ele foi para um local longe. E por que ele vai longe? Porque ele não queria mais ficar dependente do pai. Ele não queria nem ter notícias do pai. Não é igual hoje o WhatsApp, Facebook. Ele não queria. Mas também ele não queria que tivessem notícias dele. Afinal de contas, ele se bastava. Quantas vezes nós achamos que nós nos bastamos? Quantas vezes nós ficamos extremamente chateados e nós resolvemos abandonar tudo? Não vou mais saber de igreja, não quero mais saber disso, tudo que eu tenho que saber eu já sei. Cada um que cuida da sua vida. E nós falamos assim: ninguém paga minhas contas, não é? Ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. E Deus olha para nós e fala: filha, não é por aí. Para de se isolar, ou para de fugir do que eu tenho para você. E quando ele vai, a Bíblia fala que no começo foi tudo bem. Quando nós resolvemos nos afastar da presença de Deus, queridos, no começo é tudo bom. A pessoa não quer mais igreja, não quer saber. Não, eu em casa eu procuro sozinho, eu vou orando. Não dá certo. Não dá certo. Eu, por uma fase da minha vida, teve um tempo que eu não queria saber de igreja. Falar de irmão me dava arrepio. É crente, vixe, coisa horrorosa. Como se eu fosse, né? Boa, maravilhosa. Mas, eu falei assim: não, eu vou porque tem que ir. Mas, gente, que luta que foi. Mas eu conheço pessoas que simplesmente desistiram, não querem. No começo vai tudo bem, porque aquilo que você sabe vai te alimentando por um momento. Só que o que acontece? Quando nós não nos enchemos, vai esvaziando. E aquele jovem aconteceu isso. Ele tinha dinheiro. Então ele tem o quê? Os amigos. E pessoas que você chegavam para quê? Vamos gastar junto seu dinheiro? Vamos gastar junto seu dinheiro. Porque para gastar dinheiro, que é nosso, aparecem amigos. Aparecem pessoas. E a Bíblia fala que ele foi gastando. E ele foi gastando nas piores coisas. Eu fico imaginando um jovem com dinheiro entrando num prostíbulo, porque a Bíblia fala que ele usou com meretrizes. Tá? Então ele foi gastando o seu dinheiro, foi gastando. Olha lá, eu sou bom. E as mulheres querendo, olhando, falando. Até o momento que chega um momento de crise. E ele começa o quê? Ele olha para uma situação. Ele olha para uma situação, ele não tem dinheiro. E ele vai pedir o que? Ajuda. E quando ele vai pedir ajuda, ele fala: eu te dou um emprego. Você vai trabalhar para cuidar de porcos. Amados, porco para um judeu era a pior coisa que tinha. Animal imundo. Ele estava dizendo assim: você vai o quê? Você vai na sua imundícia. Você vai viver lá na sua imundícia. E a Bíblia fala que ele foi. E ele cuidava. E falou que ele começou a passar tamanha fome que ele sentiu vontade de comer a comida de porco.
Lavagem. Você já parou para pensar que a Bíblia não fala que ele chegou a comer, mas fala que ele sentia fome. Ele olhava para aquilo e aquilo... Sabe quando você olha uma comida gostosa, que mexe contigo? Você já parou para pensar como que esse homem estava? Comida de porco. Ele olhava os porcos comendo e começou a sentir fome. Eu sinto vontade de comer o porco, não a comida do porco, né? Leitãozinho. E Ricardo, menino, foi ao jejum. Quando fizer o churrasquinho, lembre-se de nós, amém? Amém, queridos? Amém? Testificou? Imagina só. E naquele momento, ele o quê? Ele deu uma marca de Deus, chamada amor. E naquele momento que ele está naquela aflição, ele lembra do pai dele. Porque Deus coloca uma marca em nosso coração. E uma saudade da presença dele tremenda. Porque o inimigo, ele sempre vai querer nos levar, queridos, à pior situação que existe. Conhecemos, eu e um pastor jovem. Conhecia a palavra e era engraçado porque ele gostava muito de debater a palavra. E eu também tenho esse problema, né? Nossa, a gente ama fazer isso. Junta eu e o meu irmão mais velho e o meu pai. Nossa, minha mãe fala que a gente parece estar brigando. Né? Isso não, isso é uma coisa que dá prazer. É terrível isso, mas dá um prazer danado. E esse pastor, ele tinha, e ele fazia aquelas coisas, só que ele não conseguia ter muito relacionamento com as pessoas, ele tinha essa dificuldade. E teve uma situação e o pastor da igreja, o pastor presidente, chamou e falou assim: vem cá, olha, está difícil essa situação, é tempo de você aprender. Para de fazer isso, nós vamos pedir que você se achegue mais perto de nós. Em vez de você cuidar dessas pessoas que não está dando certo, você vai aprender um pouquinho. Esse jovem, ele se revoltou. Falou, não, você vai aprender. Ele falou, não, eu vou embora. Eu disse, olha, não vai embora. Porque ali era o sustento dele, ele trabalhava a tempo integral. Então fica com a gente, você vai conseguir a mesma coisa, só que você vai ter um tempo de aprendizado. E nós temos que ter tempo de aprendizado, queridos. Nós não podemos achar que sabemos tudo. Só que esse jovem achou que sabia demais. E aí é perigoso. E ele falou, estou indo embora. Ele falou assim, tua esposa está grávida. Não, mas eu cuido. E ele foi embora e ele fez exatamente como esse jovem. Não queria saber de ninguém, não queria dar notícia de ninguém. E ele foi. Resumindo a história, ele acabou largando a esposa, ele largou Deus. E hoje ele ainda está na fase de estar no meio de situação onde ele ainda não conseguiu lembrar da marca de Deus na vida dele, mas eu creio que vai ter um momento. Ele ainda está naquela fase de olhar para os porcos e achar que pode tirar algum alimento de lá. A família dele acabou. Um jovem assim, era bonito de se ver. Hoje ele está bem malucão, doido, doido mesmo. Tu anda pela rua e não reconhece mais. Só que a escolha foi dele, ele decidiu sair. E aquilo que ele sabia, que ele achou que era o suficiente para ele, vai embora. Porque a Bíblia fala que nós temos que nos encher de Deus diariamente. Amém, queridos? Por isso é importante estarmos juntos, porque o Senhor fala que é bom estarmos em união. Mas esse jovem, quando ele tem essa marca do Pai, porque isso Deus deixa em nós, a marca do amor de Deus, e Satanás não pode tirar. Por isso que Deus nos chama para revelarmos o amor de Deus. E ele volta, e quando ele volta, ele fala assim, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado, mas eu tenho um Pai. E a Bíblia em momento algum diz que ele deixou de ser filho, ele continuou sendo filho. E quantas vezes as pessoas que estão às vezes afastadas, que ele abandonou, herege, amados, temos que orar pelas pessoas que estão fora. Amém. Para que novamente Deus sentir o desejo da presença do Pai. O calor. E eu não posso dizer que eles não são filhos, porque em momento algum Deus diz que eles não são filhos. São meus filhos. Cabe a você ir buscá-los. Cabe a vocês falar do meu amor. E esse jovem, quando ele volta, diz que o pai estava o quê? Olhando, esperando ele voltar. E quando ele está no meio do caminho, o pai sai correndo, abraça esse jovem, manda trocar o quê? As vestes. O que significa as vestes? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Manda colocar um anel. O que significa anel? Símbolo de filho, de filiação.
e os pés. Vamos mudar o teu caminho? Vamos, filho, entra. Não diz que ele recebeu novamente a herança, não fala nada disso, mas fala que ele foi recebido como filho, e aí agora como filho ele deveria ser tratado. Deus nunca vai nos tratar como bastardos, nunca. Quando nós erramos e pedimos perdão, o Senhor vai nos tratar como filhos, sempre. Por isso nós não podemos ter medo de Deus. Muitas pessoas estão e têm medo de Deus. Olha Deus como aquele que vai castigar, como aquele que vai fazer. E Deus fala assim, vem para mim e receba do meu amor, sinta do meu amor, se deixe ser envolvido pelo meu amor. E foi o que aconteceu. Mas aí tem a outra parte que fala do outro filho. E o engraçado é que esse outro filho disse que ele estava trabalhando no campo. E quando ele vem, ele ouve o que tem festa. Ele ouve música, ele ouve dança. E quando ele ouve aquilo, ele para no meio do caminho, ele não entra na casa. E ele manda chamar um empregado, um servo, fala, o que está acontecendo? Amados, por que ele não foi falar com o pai? Oi? Revoltado. Um jovem revoltado. Não tinha intimidade com o pai. Ele podia chegar para o pai e perguntar, pai, o que está acontecendo? Abrir o coração, mas ele o quê? Ele para e fala assim, não, está tudo errado. Está tudo errado o jeito que está fazendo. Ele não tinha intimidade nenhuma com o seu pai. Quantas vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós não temos intimidade com Deus? Nós temos intimidade uns com os outros, mas com Deus nós não temos. O Senhor está falando assim, tem intimidade comigo. Ele era extremamente revoltado e amargurado. Quantas pessoas estão amarguradas no nosso meio? Daí o Senhor fala que nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos amargurados, porque a amargura ela não começa desse tamanho, ela começa pequenininha. Eu não sei porque esse jovem começou a ficar amargurado, mas ele fala assim, trabalhei como um servo, te servi de tantas maneiras, o Senhor nunca me deu um cabritinho para me alegrar. E o pai olha e fala assim, por que você não pegou? O que é meu é teu. Sabe o que o pai estava falando? Por que você não se alegrou? Quantas pessoas está faltando alegria no coração? E olha para a alegria do outro, aquilo incomoda. Nós temos que falar, Senhor, começa a mexer e trazer alegria. A tua palavra diz que quando a alegria vem, a tristeza tem que sair pulando. Então eu tenho que chegar para Deus e falar, Deus, como é que está o meu coração? Será que está amargurado? Será que quando eu vejo uma situação, aquilo ainda me dói? Se me dói, eu tenho que chegar para Deus e falar assim, Deus, só está doendo. Tira isso do meu coração. Porque senão eu vou ficar como aquele que ficou na porta. Não entrava na casa. Não entrava na casa. Amargurado. Chegando e falando, olha só, olha como eu sou bom. Eu faço isso, eu faço isso. Ele não reconhece o erro dele em momento algum. Porque ele é a sua justiça. Eu te sirvo, eu sou bom. Quantas vezes nós nos auto-justificamos para Deus? Deus, por que o Senhor não faz isso na minha vida? O Senhor não pensou aquela praga lá? Faz tudo errado e eu faço tudo certinho. Olha, estou aqui, estou fazendo, estou cantando, estou buscando, estou isso, estou aquilo e aquilo. Sabe por quê? Porque nós achamos que merecemos alguma coisa. E o Senhor fala, é de graça. Do que eu tenho para você, eu tenho para o outro. Por que você não pode olhar o outro com amor? E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, o teu filho, não era mais seu irmão. Quantas pessoas hoje, em nossas vidas, que por alguma situação deixaram de ser nossos irmãos para nós? Filho dele. E eu chamo o quê? Teu filho. O Senhor abençoa, mas o Senhor fala, é teu irmão. Começa a pedir para Deus tirar esse ranço do teu coração. Começa a pedir para Deus estar mudando essa sua situação. Porque é teu irmão, é tua irmã. Deus, mas olha isso, olha aquilo. A Bíblia fala que Deus, em momento algum, falou, não estou vendo. Mas o interessante é que o encontro com os dois filhos foi fora da casa. A mesma maneira que foi e buscou o filho pródigo, o gastador, também foi e buscou aquele que estava amargurado. Estava dentro, mas amargurado. Não conseguia participar de festas. E o Senhor nos chama para participarmos das festas dele.
da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas pessoas religiosas fazem porque tem que fazer. Fazem porque aprenderam a fazer isso, mas é com peso, é com tristeza, é julgando as pessoas. Nossa, imagina que Deus vai abençoar. Quantas pessoas dizem assim, eu estou pagando preço? Você não está pagando preço de nada. O preço já foi pago na cruz. Mas sabe o que o Senhor estava chamando e ensinando? Porque Deus mostra que aqueles que estão do lado lá fora apontando, dizendo, eles estavam fora da casa também. Ele estava dizendo para aqueles fariseus: vocês se acham tão justos, mas vocês estão fora da minha presença. E o que o Senhor estava chamando é para eles estarem na atmosfera de amor. Amados, nós estamos aqui dentro, é bom, é gostoso, nós nos abraçamos, mas a minha pergunta é: você está na atmosfera que Deus tem para você, atmosfera de amor, na presença de Deus? Porque eu posso estar na presença dos irmãos e não estar na presença de Deus. Eu tenho que chegar para Deus e falar: Senhor, vai limpando, vai tirando, me traz a alegria da tua presença. Porque a alegria da presença de Deus nos alegra. A alegria da presença de Deus, quando nós vemos nossos irmãos, nos alegra, nós ficamos felizes. Você vê o irmãozinho que estava longe, não queria mais saber de nada, daí você vê ele vindo. Às vezes ele vem com as características que o mundo marcou. Às vezes vem sujinho, às vezes vem com aqueles trejeitos estranhos, né? Você fala: poxa vida, era tão, olha o jeito que está. Não importa, nós nos alegramos. Mas o Senhor diz o seguinte: eu preciso trabalhar. Caso contrário, você vai ficar sempre no campo fazendo a minha obra, mas nunca na minha presença. E sempre que o Senhor chamava, era para participar da mesa dele. Mesa de comunhão, mesa da palavra, mesa da presença. Mas ele fala de 2 filhos. E no momento, nenhum dos 2 estava na mesa do Senhor. E o Senhor estava convidando os 2 para virem, os 2. E a minha pergunta é: quem é você? Como é que está o teu coração? Talvez nós estejamos parecidos com o primeiro. Quem está nem aí, tudo bem? Deus fala assim: vem. E o interessante é que quem busca, quem traz para dentro é o próprio Pai. Pega um e vai. O outro estava na mesma posição, lado de fora. E o pai vai novamente. Só que a parábola para aí. Não fala que o filho mais velho entrou. Porque para entrar, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Para entrar, eu tenho que pedir para Deus estar curando. E você está disposto a deixar Deus curar? Você está disposto a mudar de atitudes? Foram escolhas que eles fizeram. Um escolheu abandonar, mas quando ele percebeu, falou assim: não, está no Pai a minha resposta. O outro não. O outro decidiu ficar, mas com raiva, com uma amargura, sem ter intimidade com o Pai. Mas não fala que ele decidiu voltar. Talvez ele decidiu continuar do jeito que ele estava. Nós temos 2 decisões: ou nós mudamos, ou nós ficamos do mesmo jeito. Pode ninguém perceber, porque a Bíblia fala do relacionamento do pai e dos filhos. Não tinha que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que decidir entre você. Porque nós podemos estar aqui, mas a minha vida lá fora foi completamente cheia de amargura, cheia de erros, cheia daquilo que eu não quero. Mas eu também posso, os outros me julgarem, e eu posso estar na presença de Deus. Por isso que ele fala que nós não podemos julgar uns aos outros, porque eu não sei como que é a minha intimidade com Deus. Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é aquele que faz a grande obra.